atrasar muito. Então, o tema de hoje é anemia de doença crônica. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou as anemias carenciais, tanto a anemia ferropriva quanto a megaloblástica. E agora a gente vai trabalhar a anemia de doença crônica, que não é um tipo de anemia carencial, mas pode provocar alteração morfológica nas hemácias. Então, vamos, antes de mais nada, entender o que quer dizer esse termo doença crônica, tá? Então, dependendo do autor, ele vai chamar nomes diferentes para a mesma doença. É um grupo heterogêneo que compreende desde doenças inflamatórias, doenças metabólicas e sistêmicas, que repercutem uma falha da medula óssea em aumentar ou induzir o processo de eritropoese. Não só de hemácia, leucócito e plaqueta também, tá? Suficiente para compensar a menor sobrevida das hemácias. Então, pacientes com infecções virais pelo HIV, pacientes neoplásicos, pacientes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, todos esses podem entrar num quadro de anemia de doença crônica, que pode ser caracterizado desde uma falha da medula em produzir células, ou até mesmo aumento da volemia, que é o que acontece em paciente renal e paciente com doença cardíaca, tá? Congestiva. Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as hemácias reduzam em número em contagem, então vai haver uma redução de hematócrito, uma redução de hemoglobina, mas a morfologia das células não altera. Quando eu falo não altera, na anemia de doença crônica, geralmente ela é normocítica ou normocrômica, mas em alguns casos, à parte, ela pode se tornar microcítica, tá bom? Então, eu vou já explicar por quê. Bom, então os livros podem utilizar alguns outros termos porque eles consideram anemia de doença crônica um termo inapropriado. Então, eles podem chamar anemia ferropênica com siderose retículo endotelial. Olha que nome chique. Anemia por defeito de reutilização do ferro, eu acho esse nome mais pertinente. E anemia de processos inflamatórios. Aí eu vou explicar por que chama de ferropênica com siderose retículo endotelial. Quer dizer, basicamente, que o ferro não entra dentro da hemácia, se acumula na medula óssea, e a hemácia não produz o grupo M, logo vai reduzir a hemoglobina, logo pode reduzir o tamanho das células e ela pode também ficar microcítica. Ela geralmente é normocítica, mas pode se tornar microcítica. Então, o termo mais apropriado que eu considero seria a anemia por defeito de reutilização do ferro, tá? Que é uma série de processos fisiológicos ou patológicos que corroboram para isso. Aí eu vou explicar como que seria a fisiopatologia dela. Então, vamos lá. Em alguns processos inflamatórios, nós podemos, por exemplo, a infecção pelo HIV, infecção bacteriana, viral, por parasitas, promove uma intensa ativação de linfócitos. Esses linfócitos vão fazer proliferação de células, vão produzir anticorpos e também citocinas. Dentre as citocinas, eles vão produzir fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interferon gama, interleucina 6. E tudo isso vai, eu vou chamar de atrapalhar o metabolismo do ferro. Por quê? Porque ele vai, principalmente interleucina 6, interleucina 1 e fator de necrose tumoral, vão induzir a proliferação ou a indução, a fabricação de epsidina. E esse hormônio, ele faz um feedback negativo na captação do ferro. Também, esses fatores inflamatórios vão reduzir a liberação da eritropoetina lá pelas células renais. Então, de certa forma, você reduz o fator estimulante, reduzindo assim o processo de eritropoese. E o que é que essa epsidina faz? Ela vai fazer o seguinte, vocês lembram que eu falei nas aulas anteriores que a gente não tem o mecanismo de perda de ferro, né? A gente perde por descamação da pele. Mas quem é, profa, que faz o feedback para a gente não absorver mais? É justamente a epsidina, que parte dela é produzida por células que são os enterócitos e parte são produzidas por hepatócitos. Elas, quando produzidas, elas reduzem a captação do ferro no enterócito e faz com que esse ferro fique represado dentro do hepatócito, ou seja, o ferro ele não fica biodisponível para circular ligado à transferrina. Então ele vai ficar ou em estoque, que é no fígado, ou reduzido o processo de absorção nos enterócitos. Então, professora, oi meu amor.
Só é porque eu não peguei direito. Os linfócitos, eles vão produzir várias interleucinas, né? Que é o interferon alfa, esse aí, né? E aí, essas interleucinas vão fazer com que diminua, né, a concentração de epinefrina, né? Não, é de epsidina, vai aumentar a epsidina. Ah, e esse outro do lado que diminui é o quê? Eritropoetina, é que a interleucina 6 também. Esses fatores, eles trabalham de duas formas. Um é aumentando a epsidina e o outro é reduzindo a eritropoetina. Aí é por isso que a gente não faz eritropoese. Prof, então afeta só hemácias? Não, porque lembra que o ferro é importante para as células que fazem divisão e passagem celulares? Então reduz às vezes leucócitos também. Então, o que faz feedback positivo para o aumento da epsidina, além desses fatores pró-inflamatórios que mostrei aqui. Aumento de ferro faz feedback negativo na sua captação, ou seja, aumenta a epsidina. Interleucina 6, que é muito produzida em inflamações agudas. Leishmaniose também tem um aumento de interleucina 6. Componentes de bactérias ou gram-positivas ou gram-negativas, que é esse BMP, que é um pequeno polímero do capsídeo bacteriano de gram-positiva, e o LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é uma fração lipídica presente em gram-negativa. Então, essas frações externas de bactérias também induzem ao aumento da epsidina. Nesse sentido, o ferro também não circula. Por isso que essa doença também é chamada de anemia por inflamação, porque em processos inflamatórios, essa epsidina vai estar aumentada e ela reduz o processo de circulação do ferro, tá? O que é que reduz a epsidina? Redução da saturação de oxigênio e aumento da eritropoese, o aumento da necessidade de ferro, tá? Qual seria a função desse hormônio, além de regular essa circulação do ferro? Ela tem função antimicrobiana, ela, principalmente, tá? Ela também se associa a proteínas presentes nos eritroblastos e nos hepatócitos, que é chamado de hemojuvelina, podendo, assim, fazer um feedback negativo na sua circulação. Mas, prioritariamente, tem ação antimicrobiana, por isso que ela aumenta em inflamações bacterianas também. Por que eu falei vírus, fungos e protozoários? Porque, por exemplo, leishmania, toxoplasma aumenta interleucina 6, vírus aumenta o fator de necrose tumoral. Então, toda inflamação, temos proteínas pró-inflamatórias que aumentam a epsidina, tá bom? Perguntem. Então, vocês entenderam a fisiopatologia? Inflamei, linfócito produziu fator de necrose tumoral, interferon gama, interleucina 1 e 6, reduziu a eritropoetina, aumenta a epsidina. Por esse motivo, o ferro não circula e não acontece o processo de eritropoese. Então, de forma crônica, né, porque doença crônica no modelo humano é aquela que passa um mês. Então, depois de um mês, você pode ter uma redução eritroide, porque as hemácias vão sendo renovadas e não estão sendo produzidas. Por consequência, vai reduzindo o número de células. É o mais difícil para dar diagnóstico, porque geralmente são normocíticas, normocrômicas, tá? Com o passar do tempo, aí podemos ter um processo de microcitose. Pergunte. A epsidina é um hormônio, não entendi. É um hormôniozinho. Sim, sim, Daniel. Ela regula os hepatócitos, no caso, né? É produzido por hepatócitos e células dos enterócitos. A descoberta dela é recente, me parece, né? Se o quê? A descoberta dela é recente. Ela é recente. É de 2000 para cá, se não me engano. Aí ela faz um feedback negativo na captação do ferro também. Sem estar inflamado, se a gente tem uma boa quantidade de ferro circulante, naturalmente a gente produz epsidina para reduzir o processo de absorção, já que a gente não precisa, tá bom? Então ela faz um feedbackzinho na captação do ferro. Até aqui tudo bem, Moures? Tranquilo. Então a gente entendeu por que ela é produzida, o que é que ela faz, qual a finalidade dela, para a gente entender esses processos inflamatórios. Então, tudo que inflama no corpo aumenta a epsidina. Então, muito provavelmente, paciente com COVID também tem epsidina alta.
talvez seja um dos processos que alguns pacientes sofrem com anemia normocística, normocrômica, pode ser por isso também, tá bom? Mas entenda, é qualquer inflamação bacteriana, viral, fúngica ou por protozoário. Então, qual é a frequência dela? Ela é a segunda causa mais frequente de anemia na população, tá? É a causa mais frequente em pacientes internados, maiores do que 65 anos. 36% é ferropriva e 44% ou mais é de doença crônica. Alguns pacientes internados podem ter infecções nosocomiais, pode ter lesão renal, insuficiência cardíaca, que aumenta a volemia. Então, tudo isso corrobora para anemia de doença crônica, para essa classificação, tá? Bom, então, em que processo a gente observa? Infecções agudas e crônicas, né, que podem chegar até 95%, são virais, inclusive o HIV, as hepatites, as parasitárias, bacterianas e fúngicas. Em processos neoplásicos, acontece de 30% até 77%, tanto em tumores sólidos quanto os tumores hematológicos. Esse processo de cronicidade ou de redução do processo de eritropoese pode ser proporcionado desde o processo da terapia ou pela idade. Geralmente idosos, né, como eu falei, têm outras comorbidades que favorecem esse processo de doença crônica. Nas doenças autoimunes, pode chegar até 71% das anemias, e daí nós temos a artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico, as vasculites, sarcoidose, ou as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, está relacionado a esse processo. Rejeições crônicas após transplante de órgãos sólidos, e nas doenças renais crônicas inflamatórias, que podem chegar até 50%. Paciente com doença renal, ele naturalmente já perde função do rim, né? Então, reduz a liberação da eritropoetina. Além disso, o paciente perde proteína e faz volemia, aumenta, né? Essa volemia, esse edema. Então, por esse motivo também, hemodilui as hemácias. Então, você reduz a produção e dilui essas células no plasma. Então, quando faz o hematócrito do paciente, geralmente está bem abaixo do valor de referência. Então, é um dos mecanismos também da anemia de doença crônica. A patogênese, como eu falei, vai haver um distúrbio no metabolismo do ferro, onde esse ferro ele não vai circular corretamente ligado à transferrina, ele vai se depositar nos estoques, que seria no hepatócito, e também, lembra que a hepcidina ela vai atuar na hemojuvelina? É uma proteínazinha, é uma proteína que liga a molécula de cobre, e ela faz um processozinho de repulsão ao ferro. Então, o ferro, mesmo que chegue à medula, não entra dentro do eritroblasto, ela vai se acumular na medula. Daí o primeiro slide é até chamado de siderose retículo endotelial, ou seja, o ferro vai ficar fora do eritroblasto. Quando é feito um aspirado de medula óssea, a gente vai justamente observar isso. A medula óssea com esses pontinhos, esse ferrozinho depositado. Tá bom? A senhora pode repetir, professora, por favor? Posso sim. Por que o ferro não entra, não é isso? Isso. A hepcidina vai se ligar à hemojuvelina presente no eritroblasto. Essa hemojuvelina é um canalzinho que se liga à molécula de cobre e ela permite a passagem desse ferro. Como a hepcidina se liga lá, ela fecha esse canal. Aí o ferro chega na medula, mas não entra dentro do eritroblasto. Por não entrar, ele se acumula fora da célula, podendo assim caracterizar a siderose, que seria acúmulo de ferro na medula óssea, que lá os autores chamam de siderose retículo endotelial, quando é feito esse aspirado. Tá bom? Que os autores vão chamar de nomes. Vocês, quando estiverem lendo hemato, vocês vão ver que os autores, cada um dá um nome diferente para as coisas. Diga, mulher. Só para ver se eu entendi aqui. A hepcidina ela vai se ligar à hemojuvelina. E a hemojuvelina é como se fosse um canal, né? Isso. Por onde o ferro passa para entrar nas células, né? Tipo isso. E aí, quando a hepcidina se liga a ele, a esse canal, a hemojuvelina, ela impede a entrada, a passagem do ferro por esse canal e aí ela fica acumulada onde que a senhora falou? Perfeito, na medula. Ah, na medula. Então aí ele não vai pro resto do corpo, né?
Isso, não entra dentro da célula e nem circula para o resto do corpo. Certo. E aí, tudo bem, people? Vai dar certo. Tá. Aí, esse processo de doença crônica também pode diminuir a sobrevida da hemácia. Por que, prof, que diminui a sobrevida da hemácia? Mediante inflamação, e principalmente também em pacientes com doença renal, vai aumentar excretas nitrogenadas, ureia, creatinina. Na inflamação, esses processos pró-inflamatórios vai apresentar uma hipergama-globulinemia, prof, que nome lindo, aumento de globulina em sangue periférico. Às vezes, essas globulinas podem perder especificidade, ou seja, marcar outras células do corpo, então pode ligar as hemácias, induzindo, assim, processos hemolíticos, tá bom? Então, nas doenças autoimunes ou doenças inflamatórias agudas, na literatura ela relata um certo processo de anemia hemolítica por conta dessa hipergama-globulinemia. Ou em paciente renal, porque aumenta excretas, ou em processo inflamatório, as hemácias podem reduzir a sua sobrevida. E, porque o ferro não circula, a resposta medular é inadequada. Então, a gente não tem a produção do grupo M, as hemácias não proliferam. Lembra que a eritropoetina vai ser suprimida? Também não vai induzir a produção das hemácias, então a gente vai ter essa resposta inadequada. Com o tempo, vai reduzir o número de hemácias e o hematócrito vai reduzir, caracterizando assim uma anemia normocítica normocrônica. Aí é um resuminho do que eu falei, ó. Vai haver uma ativação sistêmica do sistema imune, né? Isso vai fazer uma hiperliberação de citocinas e também anticorpos. Vai fazer com que o ferro fique retido em estoque, retido dentro do hepatócito, dentro do enterócito e lá no baço, dentro de macrófagos. Lembra que eu falei lá no metabolismo do ferro que as hemácias, quando são destruídas, o ferro fica dentro do macrófago e o macrófago doa esse ferro para a transferrina para ela ser reutilizada, para ser reutilizado, né? Então, quando as hemácias são destruídas dentro dos macrófagos, ele vai ficar retido lá dentro. Então, também fica dentro dos macrófagos no baço. Isso vai fazer uma diminuição de hemoglobina circulante, o que vai também reduzir uma produção adequada de eritropoetina, que vai reduzir a quantidade de hemácias do indivíduo. O que vai reduzir a eritropoetina é a inflamação, tá bom? Não seria a diminuição da hemoglobina, não. O que reduz a eritropoetina é a inflamação. Interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral e interferon gama. São os principais supressores. Aí, como eu falei para vocês, por ser um grupo tão heterogêneo, desde inflamação, a paciente renal, a paciente transplantada, a paciente neoplásico, então, tudo isso corrobora para anemia de doença crônica. Então, a gente tem que entender que esses sintomas podem estar relacionados à doença de base. Quanto mais severa a doença de base, mais severo será o processo anêmico desse paciente. Por ser chamada de doença crônica, ela vai se desenvolver dos 30 a 60 dias iniciais da doença de base, ou da inflamação, ou da doença renal, ou do processo neoplásico. Usualmente, ela não tem uma progressão rápida, que eu chamei de não progride. A hemoglobina do paciente geralmente não cai abaixo de 10. Por exemplo, a anemia ferropênica grave pode ficar abaixo de 10, sendo necessário, abaixo de 8, na verdade, sendo necessário a transfusão desses pacientes. A anemia de doença crônica geralmente não precisa. E ela tem uma correlação positiva entre a anemia e a atividade da doença de base, os sintomas da doença de base. Então, como eu havia falado, quanto pior a inflamação, o tratamento da neoplasia, ou até mesmo a doença renal, maior ou pior essa anemia no paciente, tá bom? De início, a gente só quer que vocês entendam que tem relação com a doença de base. Prof, como é que eu faço tratamento? Eu dou ferro para o paciente? Não pode dar ferro aqui. Por quê? Porque o ferro está retido em estoque, então geralmente está tranquilo. Se você der ferro, além dele não circular e não ser absorvido corretamente,
corre o risco de intoxicar o paciente. Então, o ideal seria tratar a inflamação, tratar o agente causal e reavaliar a cinética do ferro desse paciente. Saber se ferro livre, se ferritina, se transferrina estão ok. Estando ok, aí você não precisa fazer reposição. Se tiver reduzido, aí sim precisa fazer uma reposição. Então, primeiro a gente trata a doença de base, reavalia a cinética do ferro para suplementar ou não, tá bom? Quais são as características laboratoriais? A hemoglobina, como eu falei, geralmente não fica muito abaixo de 10, entre 9 a 12 gramas por decilitro, raramente abaixo de 10, como eu falei, abaixo de 8. O hematócrito fica entre 25 a 40, né? A grande maioria, em até 70%, são normocísticas, normocrômicas, e algumas podendo chegar até 30, 50% microcíticas. A microcitose, ela é leve, raramente o VCM fica abaixo de 70 fentolitros. O paciente pode ter uma discreta poiquilocitose e anisocitose, tá? E os reticulócitos podem estar um pouco aumentados, normais ou ligeiramente aumentados, porque como ocorre um excesso de destruição e uma deficiência da renovação, a medula óssea entende que tem que repor. Então, ela vai tentar, no momento inicial, tentar repor sem conseguir. Então, pode estar desde normal, que é de 0,5 a 1,5, até levemente aumentado, até 2%. Não passa muito disso, não. Ao contrário de uma anemia hemolítica, que eu vou falar na próxima semana, onde a gente normalmente encontra reticulócitos acima de 2, 3%. Tá? Então, quando eu falo aumentada, é ligeiramente aumentada. Quais são as características laboratoriais do ferro, tá? O ferro sérico geralmente fica abaixo de 50 microgramas. Lembrando que para mulheres entre 50 a 150 e homens de 65 a 75 microgramas. O índice de saturação da transferrina fica abaixo de 16%. A ferritina pode ficar normal ou ligeiramente aumentada nos homens acima de 36, nas mulheres acima de 24 microgramas por litro. O ferro medular pode estar de normal ou aumentado, caracterizando esses siderócitos. Essa zincoprotoporfirina eritrocitária pode estar aumentada, relacionado ao precursor do M, que vai estar aumentado porque o ferro não está chegando no interior da hemácia. E o receptor para a transferrina pode estar normal ou reduzido. Profa, que receptor é esse? Lembra que eu falei daquele receptor do ferro? Ele reconhece a transferrina. Então, quando você tem um aumento da epsidina, ela se liga a esse receptor e ele sofre endocitose no interior da célula. Então, a transferrina chega e não encontra com quem se ligar, tá bom? Então, pode estar desde normal ou reduzido. A média é mais ou menos 5 a 6 miligramas por litro, tá? Aqui o valor de referência de 2 a 8,5. Professora? Oi, meu amor, pergunta. O ferro sérico é o ferro livre, circulante. Isso. Circulante. Certo. Obrigada. Isso. Aí, dentre as características laboratoriais, a série eritróide, ela pode, na medula óssea, tá? Pode estar normal ou levemente hiperplásica. Lembre que todo o processo de hiperplasia é um processo de adaptação, tentando repor o que está sendo perdido, tá? A sobrevida da hemácia reduz, pelo que eu falei, né? Por conta da inflamação, pode haver um processo de lise de hemácias, então, e também o ferro não vai circular, logo ela não vai haver esse processozinho de proliferação. Nas dosagens séricas, ficou um pouco desfocado. A interleucina 1 e 6 vai estar aumentada, fator de necrose tumoral alfa aumentado, interferon gama aumentado, e a eritropoetina geralmente reduzida. Aqui eu coloquei de normal ou reduzido, porque dependendo do autor, eles divergem. Vocês vão perceber, quando estiverem lendo, os hematologistas divergem. Um quer ser mais sabido do que o outro. Então, dependendo do autor, eles vão divergir, vão explicar por que eles divergem. Eu boto logo de normal ou reduzido, porque é o que vocês vão encontrar. Eu amo essa tabela. Por quê? Vocês lembram que eu falei que pode ser normocítica, mas em até 50% podemos ter células microcíticas? Prof, como é que eu vou diferenciar se eu estou vendo duas microcitoses com anisocitose, né, com RDW alto, e poiquilócitos? Como é que eu vou saber se não é anemia ferropênica ou se é anemia de doença crônica? Por esses índices aqui. Ó,
tanto nas duas, da ferropênica como por anemia de doença crônica, o ferro sérico vai estar abaixo de 50 microgramas. Então, não dá para diferenciar por isso. Já a transferrina, a anemia ferropênica, que é aquela transferrina insaturada ou livre, vai estar bem mais alto, ó, de 350 a 500 microgramas. Já na anemia de doença crônica, está entre 150 e 300, ou seja, tem uma certa insaturação, mas não é tão pronunciada quanto na ferropriva. Quanto à saturação de transferrina, olha só, na anemia ferropriva ela fica entre 5 e 12, e na de doença crônica entre 12 e 16, então seria moderado. Na anemia ferropriva é um pouco maior. A ferritina, essa que eu considero um bom parâmetro para a gente conseguir diferenciar. A ferritina vai estar abaixo de 12 nanogramas, e já na anemia de doença crônica ela vai estar alta, justamente porque está havendo estoque, não está circulando. Então é um bom parâmetro para a gente diferenciar. E o ferro medular, que seria aquele ferro que se deposita, na anemia ferropriva não existe, é ausente, e na anemia de doença crônica está presente. Então, a ferritina e o ferro medular é um bom parâmetro para a gente diferenciar entre as duas quando temos microcitose. Porque o RDW vai estar alto, vai ter poiquilose, vai estar com hemoglobina baixa, o hematócrito baixo, quantidade de hemácias reduzida. A gente fica muito na dúvida. Será se é uma ferropriva? Será se eu vou poder suplementar? Quando a gente faz esses parâmetros, a gente observa que na anemia de doença crônica, a ferritina vai estar alta e vai ter acúmulo de ferro na medula. Pegaram isso, people? Se eu colocar algum caso clínico com essas características de redução de hemoglobina, mas se eu disser que tem aumento de ferritina e acúmulo de ferro na medula, vocês vão lembrar que é anemia de doença crônica e não anemia ferropriva. Tá bom? Professora, Pergunte. o que é esse ferro medular? São os siderócitos, que eu chamo de sideroblasto. Quando faz um aspirado da medula óssea, fora das células vai ter pequenos pontinhos ou grumos de ferro. Chama ferro medular siderócito ou sideroblasto. Professor, Tá bom? a hemopostidina não entra aí, não? Nenhum desses parâmetros aí. Pronto. Qual é que tu falou? Cortou. A protoporfirina ou a eritropoetina que tu disseste? Eu digo, a hemopostidina não entra aí, não? Fala devagarzinho. Protoporfirina ou eritropoetina? Eu não entendi, não, juro. Ó, a eritropoetina na Aquela que a gente ferropênica. falou que é um hormônio, que ela Ah, foi descoberta eritropoetina. em... Pronto, ó, a eritropoetina na doença crônica vai estar reduzida ou normal, e na ferropriva ela vai estar aumentada. É uma excelente pergunta sua. Não dá para diferenciar também. Mas o que é soberano é a clínica do paciente. Você vai ver que é um paciente que tem uma inflamação crônica, talvez seja paciente que tenha HIV, ou um paciente com uma sepse. A gente pensa em doença crônica. Quando o paciente não tem nenhuma comorbidade, doença de base, está com ferro reduzido, características de carência de ferro, a gente pensa na ferropriva. Mas esses parâmetros são apenas para corroborar com a clínica, viu? Então, vocês já vão meio que tendo as dicas na hora de discutir os casos. Então, lembrando que foi perguntado, não sei se foi Daniel que perguntou, a eritropoetina vai estar alta na ferropriva e na doença crônica baixa ou normal. Foi, mas eu perguntei também, se a epsidina é um parâmetro para a gente também aferir. Sim. A epsidina, sim, é um parâmetro. Por quê? A epsidina na doença crônica também vai estar alta e na anemia ferropriva vai estar normal. Tu tinha perguntado era epsidina. Mas, dependendo da pergunta, foi boa. Também diferencia. A epsidina na ferropriva tá normal ou alto? Acho que eu me confundi. Normal. Alta é na doença crônica. Tá.
Posso continuar, people? Professor, outra pergunta. Todos esses exames aí são feitos através são sexo, exame de sangue comum até a medular? São bioquímicos para quantificar esses hormônios. Já o medular, você precisa fazer aspirado de medula óssea. É indicação fazer esse aspirado só quando, geralmente, os médicos têm suspeita de pancitopenia, neoplasia ou algum parasita medular. Não é de rotina, tá bom? Tipo, eu quero diferenciar uma ferropriva, porque é um exame muito invasivo. Tem outras indicações para fazer isso aí, né? Só, eu vou fazer aqui uma aspirada de medula óssea, não. Tá bom? Mas quando feito, a gente consegue ver acúmulo de ferro na medula, na anemia de doença crônica. Prof, como é que é feito o tratamento deste paciente? Primeiro, trata a doença de base, ou processo inflamatório, ou processo autoimune, ou a insuficiência renal, ou espera o paciente terminar o tratamento pela quimioterapia. Tudo isso, quando passar esse processo, ou tratar a doença de base, o paciente geralmente evolui com melhora. Pode ser feito a proteína eritropoética, que é a eritropoetina recombinante. Ela é excelente porque ela reduz a necessidade de transplante de concentrado de hemácia. Por que eu falo assim dessa bolsa de concentrado de hemácia? Quanto mais tomamos bolsas de sangue, maior a chance da gente desenvolver anticorpo ante as proteínas plasmáticas presentes na membrana das células. Mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo, do mesmo fator RH, nós temos aproximadamente 32 antígenos presentes nas hemácias. A gente pode desenvolver anticorpo contra eles. Então, quando é feita essa eritropoetina recombinante, isso reduz a necessidade de fazer transfusão de hemácia. Reposição de ferro, coloque bem aí um asterisco, só quando necessário. Primeiro se trata da doença de base, verifica a cinética do ferro novamente, com aqueles parâmetros, ferro sérico, transferrina, né? Ferritina. Quando estiver reduzido, aí sim é feita a reposição. Se estiver normal, não é necessário. A transfusão de concentrado de hemácias, também coloque um asteriscozinho, só quando a hemoglobina estiver abaixo de 8, o que é uma raridade para anemia de doença crônica, e quando não tiver como fazer o uso da eritropoetina recombinante. Tá bom? Peraí, professor, a transfusão de hemácia é só se a eritropoetina estiver abaixo de 8? Não, é quando a hemoglobina. Hemoglobina. Hemoglobina abaixo de 8. E quando não for possível fazer uso da eritropoetina recombinante. Às vezes o paciente está com a clínica muito ruim, aí de uma forma inicial, um tratamento inicial, pode ser feito um concentrado de hemácia para melhorar a clínica do paciente, que ele vai sofrer hipóxia, falta de ar, comprometimento cardiorrespiratório, aí pode ser feito um concentrado de hemácia para melhorar inicialmente a clínica do paciente. Professora, Oi. a senhora pode repetir esse tratamento com a proteína eritropoética? Eritropoetina recombinante. Porque o paciente ele não consegue produzir, né? Vai ficar suprimido por conta da inflamação. Então, você pode dar eritropoetina para esse paciente. E quando isso é feito, geralmente reduz a necessidade de transfusão de concentrado de hemácias. É um medicamento. A eritropoetina recombinante, esse R de recombinante, ela é produzida por bactérias, semelhante à insulina que as pessoas tomam. Também é recombinante. Coloca o gene dentro do DNA plasmidial, aí a bactéria vai produzindo e se purifica pelo meio de cultura bacteriana. Isso é maravilhoso para paciente que sofre com a síndrome que é a AIDS, né? Ele vai sofrendo, porque durante todo o tratamento, ou durante todo o curso da doença, às vezes ele vai ter que entrar em contato com vários concentrados de hemácia, e do meio para o fim, a maioria já está fazendo reação hemolítica. Para reduzir essas novas reações, é feito eritropoetina recombinante nesses grupos. Eu vou já falar deles lá na frente. Até aqui tudo bem, people? Parece ser muita coisa, mas não é. Se vocês pegarem assim o que da questão, aí o resto é só, como diz o povo, na banguela.
Eu vou trabalhar pontualmente algumas situações, como o paciente com insuficiência renal, o paciente com doença inflamatória intestinal, o paciente com HIV ou com a síndrome, né, que é a AIDS, pacientes neoplásico e os pacientes com endocrinopatia, que eu esqueci de mencionar. O hormônio tireoidiano também é importante para a proliferação das células e para a metabolização do ferro. Então, quando tem tireoidopatia, geralmente também cursa com anemia normocítica ou normocrômica. Eu falo já a fisiopatologia de cada um, tá bom? Então, bora pensar aqui no paciente renal. O paciente com insuficiência renal crônica, a grande maioria das vezes, ele fica imunossuprimido. E por ele ser imunossuprimido, ele é propenso a infecções e processos inflamatórios. Nesse sentido, aí já aumenta a hepcidina, já reduz a eritropoetina, que altera toda a cinética do ferro e a proliferação das hemácias. Além disso, pacientes com insuficiência renal crônica, às vezes precisam fazer diálise. E nesse processo de diálise, tem-se perda de hemácias, porque no processo em si, algumas hemácias lisam, tá? Nessa circulação renal extracorpórea. Então, essas hemácias vão lisar. Alguns desses pacientes podem perder, nesse processo, cálcio, ferro, magnésio, e também podem estar relacionados o hiperparotireoidismo, doença renal relacionada ao alumínio, porque alguns podem se acumular por conta desse processo de diálise, ou até mesmo pelo processo de diálise insuficiente, que vai acumular excretas, ureia, creatinina, que faz lise de hemácias. Algum desses pacientes também pode sofrer de processo carencial por lise das hemácias, vai perder ferro, também vai perder vitamina B12 e folato. Então, o paciente com insuficiência renal, ele perde hemácia por vários mecanismos, pela inflamação, pela perda crônica sanguínea e por carência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Então, ele pode sofrer desde uma anemia normocítica, normocrômica, até mesmo uma anemia microcítica. Aí a gente tem que entender toda a cinética desse paciente. Ele pode ter desde a anemia de doença crônica a uma anemia carencial por ferro também, ou megaloblástica. Então, é um caso clínico, se eu fosse fazer assim, coringa. Pode ser tudo, dependendo de como esteja a clínica do paciente e os exames laboratoriais, aí vocês poderiam classificar. Mas se preocupe não, que quando eu trabalhar caso clínico em prática, ou quando eu colocar em prova, vão ser casos clínicos, assim, bem na cara. Não quero botar pegadinha para ninguém, não, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é uma anemia multifatorial, porque vai reduzir a eritropoetina, vai reduzir a resposta ao processo de eritropoese, né, na medula, vai reduzir também a meia-vida dos eritrócitos e também vai ter essa deficiência de ferro. Então, o paciente geralmente vai ter uma redução na quantidade de hemácias, redução de hemoglobina, redução de hematócrito, tá bom? E é um processo crônico. Então, faz por anos esse processo. Então, geralmente são pacientes que precisam fazer reposição vitamínica e ter um acompanhamento do hematologista mais de perto. Geralmente, a anemia em pacientes com insuficiência renal crônica pode estar ligada à dilatação cardíaca, à insuficiência cardíaca, por conta da volemia, né? A hipertrofia ventricular esquerda, o risco de doença coronariana, a progressão da doença renal. E, para mim, está cortado aqui. Qual é o último processo? Para mim, mortalidade, pronto. Voltou. Para mim, dá um zoom tão grande aqui que se eu escrever muito abaixo dessa linha, não consigo ver. E está relacionado à mortalidade. O tratamento: melhorar a qualidade de vida do paciente, verificar o perfil de hemoglobina desse paciente, verificar se ele tem carência de ferro, se tiver, repor, verificar a quantidade de eritropoetina, repor também se for necessário, concentrado de hemácias, se a hemoglobina estiver abaixo de 7, porque ele está fazendo anemia hemolítica nesse caso, melhorar a questão da hipertrofia ventricular para melhorar a volemia desse paciente e tentar reduzir essa progressão renal, da insuficiência renal, estabilizar esse paciente para que melhore a qualidade de vida e melhore também a quantidade de eritropoetina, a infecção.
Ou seja, é um paciente especialidades. Ele vai ter infecção, vai fazer hemólise de hemácia, vai perder ferro por conta da diálise, vai acumular hemoglobina ou alumínio por conta da diálise, e esse alumínio faz supressão na medula. Geralmente é um paciente que aumenta a volemia, e isso pode promover lesão cardíaca e assim por diante. Pacientezinho mais complexo. Nas doenças inflamatórias como um todo, eu coloquei intestinal, mas entenda, infecção, otite, sinusite, amidalite, meningite, inflamação sistêmica, tudo que promove inflamação aumenta as proteínas pró-inflamatórias que podem atrapalhar na metabolização do ferro. Então, nessas doenças inflamatórias intestinais, é comum esses dois processos, tanto a anemia de doença crônica quanto a anemia ferropênica. Por que a ferropênica? Se eu tenho inflamação, por exemplo, por uma Escherichia coli, vai promover uma perda dos epitélios, que são os enterócitos, junto com eles se perde ferro e também se perde a capacidade de absorver. Então, o paciente, num determinado momento, ele pode começar com anemia de doença crônica e depois entrar na anemia carencial por ferro. Também pode estar relacionado a uma deficiência de vitamina B12, que é a cobalamina, deficiência de folato, ou pode ser até em processos induzidos por medicação, né? Alguns medicamentos quelam ferro, B12, folato. Em raros processos, pode estar relacionados a reações hemolíticas, a mielodisplasia, ou anemia aplásica, que é a anemia por supressão medular, ou em processos de deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Vamos trabalhar esse último processo na aula da próxima semana? Aí eu explico de novo para vocês. Bom, a anemia de doença crônica por inflamação intestinal é a segunda causa mais frequente de anemia de doença crônica. Geralmente são pacientes jovens que precisam de uma demanda física e mental melhor, ou seja, um nível melhor de ferro por conta da renovação celular e das sinapses, por assim dizer. Então, o tratamento, ele redunda em reduzir o processo de inflamação, normalizar o índice de hemoglobina do paciente e, de certa forma, normalizar também o ferro desse paciente. Tirar esse ferro do estoque, deixar com que ele circule, ou então fazer o processo de reposição, se for o caso. Então, desde inflamação intestinal, doença de Crohn, enteroparasitoses, enterovírus, as viroses, que é comum nessa época do ano, geralmente atrapalha a função intestinal e pode dar origem à anemia de doença crônica. Prof, que inflamação intestinal é aquela que eu tive essa semana, uma coisa de uma semana, aguda e que teve melhora espontânea? Não, é aquele processo inflamatório intestinal que prolonga por semanas e até meses, tá bom? No processo do paciente, quem tem infecção pelo HIV, aí parece um pouco o paciente renal, porque ele é um paciente complexo também. Pode estar relacionado à doença crônica, mas também pode ter alguns casos de carência de ferro. Essa não circulação do ferro e lise de hemácias pode ser induzido por medicamentos antirretrovirais, como a dapsona não é antirretroviral, como a zidovudina, dapsona, a pentamida e a sulfa. A reação hemolítica, porque esse paciente ele também pode ser co-infectado ou por bactérias ou por outros vírus, como a infecção pelo HBV e HCV, infecção pelo Mycoplasma avium, citomegalovírus, Toxoplasma gondii, os eritrovírus B19, que promovem reação hemolítica, também estão comuns, porque esses pacientes têm a qualidade imunológica reduzida e as infecções oportunistas ganham vez, né, por assim dizer. Alguns desses pacientes também têm processos neoplásicos relacionados, como o sarcoma de Kaposi e os linfomas, e tudo isso também reduz a circulação do ferro e a proliferação de hemácias. E em algumas situações, esses pacientes podem ter carência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Então, é por isso que eu comecei falando que pode ter
desde o processo de anemia de doença crônica até mesmo o processo de anemia carencial. Bom, estudos de coorte, só que antigos, né, mas importantes, eles correlacionam que o processo de anemia ele é um preditor independente da redução da sobrevida e progressão da doença do HIV, ou seja, tem-se uma correlação da anemia com a piora clínica desse paciente, no caso, a demência. Então, quando tem uma redução de hemoglobina importante, ou seja, abaixo de 8, ele é um preditor de 1 a 6 meses antes do desenvolvimento de demência nesses pacientes. Também esses pacientes têm redução de vitamina B12, de ácido fólico, que também estão relacionados nesse processo. Tá bom? Cadê? A importância do tratamento. A grande maioria, por ter a não circulação do ferro e a redução importante de hemoglobina, sente fadiga, falta de ar, dor no peito. Então, a importância do tratamento é melhorar a qualidade de vida do paciente. Ou fazer uso dessas vitaminas para repor quando necessário, ou concentrado de hemácias quando necessário, ou até mesmo a eritropoetina recombinante. Então, deve-se melhorar, né, a questão da sobrevida e a progressão da doença. A questão do tratamento, deve ser feita a reposição de vitaminas, suspensão medicamentosa de alguns antirretrovirais ou alguns anti-inflamatórios, como corticoides, que podem suprimir a medula, transfusão de concentrado de hemácias quando necessário, e a utilização de proteínas recombinantes como a eritropoetina. Já havia falado, né? A eritropoetina recombinante, ela reduz essa transfusão. Geralmente, pacientes que se beneficiam por esse tratamento, quando é feito, contém eritropoetina abaixo de 500 unidades por litro. A suplementação de ferro é quando a ferritina estiver abaixo de 100 nanogramas por litro ou quando a saturação de transferrina estiver acima de 20%. Quando iniciar? Quando a hemoglobina estiver muito abaixo de 12 nos homens, e abaixo de 11 nas mulheres, ou quando reduzir a qualidade de vida do paciente, fadiga, falta de ar, dor no peito. Paciente com câncer. Paciente com qualquer processo neoplásico, ele vai fazer perda de sangue. Por quê? Geralmente são pacientes que fazem processo cirúrgico, né? E junto com a cirurgia se perde sangue, se perde ferro. Alguns desses tratamentos, como a quimioterapia e radioterapia, fazem supressão em qualquer célula que se multiplique rápido, dentre elas células medulares, então também reduz a proliferação de hemácia, leucócito e plaqueta. O paciente geralmente fica com pancitopenia nesses casos. E, pelo próprio processo neoplásico, vai haver processo inflamatório e vai reduzir o ferro circulante, porque também vai reduzir a eritropoetina, ou seja, tem vários processos corroborando para a clínica desse paciente. Então, como aqui eu coloquei no slide, ele é multifatorial, pode ser secundário ao tratamento, ao processo de infiltração medular por células neoplásicas. Isso pode redundar no processo carencial, tanto de ferro quanto de vitamina B12, a perda cirúrgica que eu havia mencionado. Em alguns processos, durante o tratamento de quimioterapia e radioterapia, o paciente também pode fazer reação hemolítica. E o quadro de anemia de doença crônica é o mais comum, mas também ele pode ter anemia ferropênica. Então, tem que ser avaliado esse paciente. Nas endocrinopatias, aí eu chamo a atenção porque a grande maioria das vezes é assintomático. Lembra que eu falei que ela tem uma forte correlação com a gravidade da doença? Então, a grande maioria das vezes, quando tem apenas um processo inicial de uma tireoidopatia, se não for nada muito grave, geralmente cursa de forma assintomática. O mais comum é o hipotireoidismo, pode acontecer homens ou mulheres, mas preferência por homens justamente por conta no sentido da reutilização do ferro, porque o homem tem maior massa muscular, geralmente o trabalho braçal é maior, então sente mais fadiga. As causas estão relacionadas à redução do ferro, à doença crônica e à redução de vitamina B12. O hipotireoidismo em si, ele regula tanto as mitoses celulares,
quanto à utilização de ATP pelas células, quanto ao transporte de hormônios, liberação de hormônios e também transporte de vitaminas. O hipertiroidismo pode estar relacionado de 10 a 25% dos casos também. Outras doenças endócrinas, como o hipopituitarismo, o hipogonadismo e hiperparatiroidismo, podem alterar esse metabolismo do ferro, só que não é tão importante quanto o hipotiroidismo. E o tratamento seria a correção da doença de base. Corrige a endocrinopatia e geralmente o paciente cursa com cura. Nem precisa, às vezes, fazer processo de suplementação, uma vez que o ferro não tem ferro, ele não está circulando no organismo. Tá bom? Pronto. Pergunte, amor. E no caso, por exemplo, de uma paciente que teve neoplasia na tireoide, né? Certo. E teve que retirar a tireoide. Então, ela tem um risco duplo. Duplo. Por quê? Cirurgia perdeu sangue, aí perde hemácias e ferro. Se for neoplásico, deve ser feito quimioterapia, radioterapia. Aí faz lise de hemácias, suprime medula. E por ter processo neoplásico, o hipotiroidismo não permite a circulação correta de ferro. Então, suprime a medula, reduz hemácias desse paciente. Então, tem duas frentes. O tratamento, a cirurgia e a doença de base, que seria a redução dos hormônios T3 e T4. Tá bom? Tá ok. Obrigada. Nada, amor. Aí, nesses casos, aí volta lá para neoplasia. A neoplasia tem duas frentes. Pode ser doença por não circulação ou por carência. Se for só mesmo uma tireoidopatia, só não circula. Então, não precisa fazer suplementação. Geralmente, a gente pede, né, ferro, ferritina, transferrina, para a gente verificar, para fazer a diferenciação com anemia ferropênica. Mas, geralmente, é leve. Notem que no primeiro slide, no primeiro tópico que eu boto, intensidade baixa e geralmente é assintomático. Tá bom? Aí por isso que os médicos sempre pedem hemograma para tudo, para verificar como é que está o hematócrito, a hemoglobina, a quantidade de hemácias desses pacientes aqui. Em resumo, olha como a aula é pequenininha, o que eu gostaria que vocês soubessem desse assunto? A fisiopatologia, entender como é que acontece, um paciente inflamado, um paciente com tireoidopatia, com a insuficiência renal, por que reduz o ferro circulante, é mais ou menos nesse sentido. Como é que é feito o tratamento, paciente com HIV, tá? Então, resumo, as intercorrências que estão associadas à doença é processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico. Isso decorre por uma hiperativação de linfócitos e do sistema mononuclear e de citocinas, o que pode interferir ou atrapalhar nessa circulação do ferro. O ferro vai ficar estocado por conta do aumento da hepcidina e não vai haver proliferação de hemácias por conta da redução de eritropoetina. Geralmente tem uma correlação com a doença de base. Quando você trata a doença de base, tem uma melhora clínica do paciente, também uma melhora dessa doença crônica, dessa anemia por doença crônica. E a proteína eritropoética, que é a eritropoetina recombinante, ela é indicada em pacientes que têm hemoglobina abaixo de 11 em mulheres e abaixo de 12 em homens, e também previne a utilização de vários concentrados de hemácias em pacientes renais e em pacientes que têm a síndrome, que é a AIDS, tá bom? Então, isso também reduz reações hemolíticas nesses pacientes. No mais, é isso. Vocês vão pegar um caso clínico do paciente, muito provavelmente com inflamação sistêmica, uma meningite talvez, uma infecção pulmonar, uma leishmaniose, que aumenta muito a interleucina 6. A anemia vai estar normocística, normocrômica. Aí eu posso perguntar qual é a fisiopatologia, por que o paciente está com essa situação, como é que deve ser feito o tratamento. É mais ou menos assim. A gente vai discutir isso em casos clínicos a partir da próxima semana. Dúvidas, Mores? Eu acho que esse é o último slide, só confirmar. Enfim, people. Hoje terminou, foi cedo. Tô com vontade de dar logo outro assunto. Deixa eu só ver como é do outro slide. Na semana já começam as suas práticas, já? Já, mulher, era pra ser essa, tu acredita? Só que hoje o Facid fechou. Aí se eu começasse hoje, isso ia até a turma de sexta.
Aí não era bom uma turma ficar na frente da outra. Deixa eu só ver aqui quantos slides tem isso aqui. Acho que dá para dar na outra semana. Eu vou só interromper a gravação para não ficar muita conversa da gente, viu? Ah, não, é pequeno.